Gabriel esteve lá e teve algumas aspas legais, e ele falou, deixa eu voltar aqui para o nosso Instagram, e teve um depoimento legal lá do Nestor, né? Claro, o Gabriel falou com Se Bobadilha. quiser, eu tô com os vídeos no ponto aqui também, pra galera pra ver em tela cheia. Mais Quiser, fácil. a gente exibe aqui, fica mais fácil também. Isso. Duas aspas que eu puxei aqui do Nestor sobre o Juan e também do Damian Bobadilla, que tá falando português melhor que o Diego Lugano. Vamos ouvir então primeiro o Nestor. Eu perguntei para ele sobre o Juan e a aspa dele é muito interessante. Vamos puxar pra galera aqui. Alvo de crítica hoje do São Paulino, você já passou por uma situação até que parecida, sendo criticado. Qual recado você passa pro torcedor e pro Juan também? É difícil, é um menino que tem a cabeça muito boa, um menino que se entrega hoje, correu, lutou, criou chances, e é difícil, cara. Quando eles escolhem um, é isso que acontece. Peço mais uma vez para a torcida ter paciência, ter calma, que é um grande jogador que vai ajudar bastante a gente. E vamos lá, pessoal, tem um pouquinho mais de paciência. Eu sei que é difícil, mas nem tudo é culpa do cara, né? Eu sei que é difícil, é uma aspa forte aí do nosso Nestor, né? E tem também o Damian Bobadilla, que falou também sobre o jogo de ontem, deu várias aspas interessantes. Eu fiz uma pergunta para ele nessa linha também, vamos ouvir o Damian Bobadilla, que ontem foi titular. Sai atrás, essa reação é uma marca do São Paulo desobedecer, na sua visão? Eu acho que sim, a gente hoje estava muito bem no jogo, conseguiu tomar o gol deles na desatenção aí, uma bola ficou para o jogador Fluminense e ele saiu, então a gente estava muito bem no jogo, já tivemos 2, 3 chances claras para marcar, a gente é muito forte mentalmente, então continuamos fazendo o que estávamos fazendo antes de tomar o gol e a gente conseguiu empatar, mas a gente não gosta de tomar gol primeiro, então a gente tem que melhorar isso para os próximos jogos. Bom, tá aí então o Damian Bobadilla, né? Tá falando português melhor que o Lugano, o pessoal falou aí, ele tá bem demais aí. Ele fala um pouquinho de espanhol, né? Já, porque já é mais brasileiro do que todos, né? Melhor do que o do Caleri já, né? E muito bom, mas o Bobadilla é um cara que, assim, só entrou em fria, né? Até agora, e o cara tá conseguindo, mesmo fora de posição, fazer bons jogos. Ontem fez o gol. E, assim, vou trazer uma polêmica juntando já com essa questão do Nestor, né? Porque, claro, a gente fica pé da vida, possesso da vida com o Juan, porque perde gols, ele não se ajuda, ainda tem azar, né? Teve uma bola lá que ele ia arrancar na cara do Fábio lá, a bola bate na mão dele, aí ele ainda chuta na trave e tal, todo mundo fica pé da vida com razão, lógico. Mas o Juan, eu ainda acho que é um cara importante para o elenco. Eu acho que ele é importante ali, talvez ele tenha que ser emprestado para ganhar rodagem, para ele mudar o clima, o ambiente. Aí eu queria te perguntar, Gabriel, porque ontem todo mundo meio que crucificou ele, mas se for ver direito, ele apareceu mais pro jogo do que o Luciano, se a gente for bem honesto, vai. Mas é que assim, Senna, eu concordo muito com o que o Charles pontuou ontem na nossa narração, que assim, pra mim o São Paulo, o grupo do São Paulo, por entender a situação do Juan que não é tão positiva, tentou jogar pra ele pra facilitar a vida do garoto. Pra mim teve muito jogo coletivo em torno do Juan. E isso você força jogadas com ele e aí quando ele erra ele vai ser cobrado. Um cara que é atacante do São Paulo, que entra numa vaga que em tese no papel, né, nome por nome, seria do Caleri, você espera que ele entregue tantos gols quanto ou um desempenho parecido, que é ser um cara trombador, ser um cara que tem facilidade, tem uma afinidade com a bola na rede. Então, é um jogador que, para mim, tá devendo muito. Eu entendo que não dá para você crucificar, você não pode deixar pegar fogo assim e achar que tá tudo bem. Mas eu acho também que a crítica é super válida. O cara joga no São Paulo, recebe para isso, é um cara que acumula erros, né, dentro de campo, é um cara que não tá com desempenho tão legal, perde chances claras. Para mim, então, o Juan tem que ser cobrado. Entendo quem faz crítica em cima dele. Eu acho que, às vezes, o São Paulino, em geral, e aí vai de emoção de estádio, não dá para julgar o cara que saiu de casa, pegou 2 horas de ônibus, de trem, para ir ver o jogo e aí fica pé da vida porque o Juan bate com a bola na mão quando tem a bola em contra-ataque. Tem que ficar puto mesmo, tem que xingar na hora, tudo certo. Mas eu acho sim, eu entendo que o coro do Nestor de ter mais paciência é só porque isso afeta o mental do garoto. E claro, tem torcedor também que passa do ponto. Vai na rede social da esposa do cara xingar, vai encher o saco. Isso aí é o tipo de coisa que é até um pouco criminoso e não dá pra gente nem entrar tanto no mérito, mas assim, a gente sabe que tem gente que passa do ponto. O Juan, pra mim, é um cara bom pra ser terceira opção. É um cara que contra o Águia de Marabá, como ele entrou, perdeu um gol, depois fez 2, deixou kit. Serve, pode jogar. Entra contra o Águia de Marabá, pode entrar.
um jogo ali, um jogo aqui, pode sair jogando. Mas, assim, pensar nele sendo o homem área, ou sendo o homem, por exemplo, no jogo... Ontem é um jogo muito importante pro São Paulo. É um jogo de Brasileirão, um jogo que o São Paulo tinha um adversário difícil. Se o Juan fosse 5% mais eficiente, a gente tinha vencido não de 2-1, mas de 3, de 4-1, com mais facilidade. Então, assim, a gente passou um pouco perrengue, muito por conta dos erros dele. Então não é essa questão também de a gente falar que ele é uma maravilha, estão sendo injusto, porque a gente sabe que não é essa maravilha toda, mas não é também essa coisa de não serve mais, tchau, ponto final. Eu acho que tem que ter uma certa calma, mas eu entendo o São Paulino que fica puto, fica bem revoltado com o desempenho dele, porque ontem ele de fato perdeu boas chances, perdeu boas oportunidades. Aí falam, mas fizeram o mesmo com o Casemiro, o mesmo com o Nestor, com Igor Gomes. O Casemiro, ele mesmo reconhece que na época ele não era um jogador para ser elogiado. Então ele mesmo teve essa autocrítica anos após. O Nestor, para mim, pegaram pesado mesmo. Acho que ele tem muita razão quando ele fala que quando escolhem um, vira um inferno a vida, mas ele também não tinha desempenhos tão acima, depois melhorou. Ele sempre é um cara que, enfim, taticamente era muito importante e fez um gol muito importante. Agora ele tá com uma volta por cima interessante. Assim, mas eu acho que é muito uma questão de, assim, você olhar para o contexto, sabe? Acho que é um jogador importante em parte tática, ele fez um gol e sobe a sua confiança. Já o Juan é um cara que, é o plano B de atacante agora, de centroavante. Ele jogo sem balão, como o chat fala, né? Ele taticamente ele posiciona direitinho e tudo mais, mas a gente espera de um cara que joga dentro da área, né? De um cara que é centroavante, um atacante, gols. E isso ele não entrega tanto, com tanta facilidade. E aí, por isso, vem essa crítica, esse questionamento. Então, para mim, são várias faces de um mesmo problema, mas eu vejo que assim, não é nem tão injustiçado como se fosse, fazem mal pro Juan ou pegam muito no pé dele, porque de fato, ele tem lance que é o me ajuda a te ajudar, mas eu acho também que dá para ter um pouquinho de paciência a mais, porque é um cara que não vai jogar todos os jogos e é um cara que tá meio que entrando ali numa fria, entre aspas, porque não é muito a dele também, homem-área. Então, acho que tem muitas situações que envolvem isso, Senna, mas eu entendo a crítica e acho que o São Paulino que vai pro estádio, vê um lance como daquele, tá certo, né? Ele tem total direito de vaiar e de xingar. Lógico, né? A crítica tem que existir, ela é construtiva, né? É diferente quando você crucifica, né? Mas é o que eu falo, eu acho que o Juan, até para mudar de áreas um pouco, talvez pudesse ser emprestado, desenvolver, né, em outro lugar, voltar melhor, porque eu acho que ele é útil. Ele é um cara que ele tem boa força física, boa velocidade, precisa melhorar a finalização e o mental que está atrapalhando, porque ele fica nervoso, ele se atrapalha, né?